7 dias atrás. Apenas 7 dias. Enquanto você estava trabalhando, cuidando da família, vivendo sua vida normal, 2 dos líderes mais poderosos do mundo estavam executando um plano que pode ter acabado de iniciar a contagem regressiva profética final. E a maioria das pessoas nem percebeu. Mas você vai perceber agora. Na parte 1, eu provei com datas exatas, matemática bíblica e fatos históricos que Daniel, há 2500 anos, profetizou este momento. Mostrei como as 69 semanas proféticas se cumpriram com precisão cirúrgica na vinda de Jesus, e revelei que falta uma semana, 7 anos finais antes do retorno de Cristo. Se você não viu, o link está acima no card. Assista, porque o que vou revelar neste capítulo só faz sentido se você entender o fundamento da parte 1, há 7 dias na Casa Branca, a contagem regressiva final. 29 de setembro de 2025. Aproximadamente 7 dias, e Trump fala isso. Hoje é possivelmente um dos dias mais importantes da civilização. Não é exagero. Não é retórica política, porque o que eles anunciaram naquele dia encaixa perfeitamente, palavra por palavra, detalhe por detalhe, da profecia de Daniel 9:27 sobre a aliança com muitos que inicia a última semana profética antes do fim. Vou destrinchar o plano de 20 pontos de forma rápida. Presta atenção, porque cada elemento é uma peça do quebra-cabeça profético. Ponto 1 ao 4. Cessar fogo imediato. Liberação de todos os reféns em 72 horas. Troca de prisioneiros. Retirada gradual das tropas israelenses. Isso é o básico. Para parar a guerra. Ponto 5. E aqui a bomba. Trump cria uma junta de paz internacional. E ele mesmo se coloca como presidente dessa junta. Ele não está apenas mediando. Ele está liderando. Ele é o garantidor. O líder da aliança. Ponto 6 ao 10. Governo de transição em Gaza. Desmilitarização total. Ajuda humanitária massiva. Reconstrução. Tudo sob supervisão internacional. Agora vem a parte que fez meu coração parar quando eu li. Ponto 12. Expansão dos Acordos de Abraão. Mais países árabes e islâmicos se juntando. Normalizando com Israel. Reconhecendo sua soberania. Ponto 13. Arábia Saudita. O coração do mundo islâmico sunita. Sendo cortejada para entrar nos acordos. Se isso acontecer, é sísmico. Ponto 14. Síria. Países tecnicamente em guerra há 70 anos normalizando relações. Você está vendo o padrão. Uma aliança. Com muitos, com múltiplas nações. Israel no centro. Um líder ocidental orquestrando tudo. Exatamente. Exatamente, como Daniel previu. E tem mais. O plano prevê um processo de anos para implementação completa. Reconstrução de Gaza. Reforma da autoridade palestina. Normalização regional. Desenvolvimento econômico. Isso não é para meses, é para anos. E na profecia bíblica, uma semana significa 7 anos. 7 anos. Agora olha a reação internacional. 7 países árabes e islâmicos emitiram comunicado conjunto apoiando o plano. Arábia Saudita, Emirados, Bahrein, Egito, Jordânia, Turquia, Catar, Indonésia, Paquistão. 9 nações muçulmanas. Mais Israel, mais Estados Unidos, mais Europa. Estamos falando de mais de 15 nações em uma coalizão. Muitos, múltiplos, uma aliança com muitos. E em cada discurso oficial, cada comunicado, as mesmas palavras aparecem: paz e segurança. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses: quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Você acha que é coincidência? Você acha que tudo isso é acidental? Ou será que estamos vendo em tempo real, ao vivo, transmitido globalmente, a montagem do cenário exato que Daniel profetizou há 2 milênios e meio? Netanyahu disse algo revelador na coletiva. Isso pode levar vários anos para implementar completamente. Anos, não meses, anos. Se esse plano se desenrolar como um acordo de 7 anos envolvendo Israel e mais de 15 nações, você ainda vai achar que é coincidência. Porque nesse ponto não é mais padrão. É cumprimento profético literal. Mais à frente, você vai ver o lado sombrio. O que acontece na metade da semana, quando a aliança é quebrada, quando a paz se revela como armadilha, e quando o inferno literal é liberado na terra por 3 anos e meio. Não desligue, não saia, porque o que vem a seguir vai mudar completamente como você vê o noticiário.
Existe uma frase de apenas 10 palavras em Daniel 9:27, que contém talvez o evento mais aterrorizante de toda a profecia bíblica. E quando você entender o que essa frase significa, você nunca mais vai olhar para o Oriente Médio da mesma forma. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Metade. 3 anos e meio, 1260 dias depois do início da aliança, e tudo muda. O líder que trouxe paz se revela como o maior enganador da história. Ele entra no templo em Jerusalém, força a parada dos sacrifícios, coloca uma imagem abominável no lugar santo e exige ser adorado como Deus. A abominação da desolação que Jesus mencionou em Mateus 24. O momento que inicia a grande tribulação. Agora espera. Para isso acontecer, precisa haver sacrifícios acontecendo. E para haver sacrifícios precisa haver um templo. Existe templo em Jerusalém hoje? Não. Foi destruído em 70 depois de Cristo, pelos romanos, exatamente como Daniel previu. E nunca foi reconstruído. Mas, e isso é crucial, existe um movimento ativo trabalhando para reconstruí-lo agora. Chama-se Instituto do Templo. Eles já têm todos os utensílios sagrados prontos, vestes sacerdotais conforme a lei, sacerdotes levitas treinados, cordeiros vermelhos sem defeito criados, projetos arquitetônicos completos. Falta só uma coisa: permissão para construir. E o local, porque o local onde o templo precisa estar é o Monte do Templo, onde agora estão a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, 2 dos locais mais sagrados do Islã. Construir ali seria guerra instantânea, a menos que houvesse um acordo, uma aliança que permitisse compartilhamento do local sagrado. Judeus em uma área, muçulmanos em outra, sob supervisão internacional. Impossível. Até 2020, acordos de paz entre Israel e múltiplas nações árabes também eram impossíveis. Aconteceu. Até 2025, Trump presidindo Junta de Paz Internacional também era impossível. Está acontecendo. E aqui está o detalhe que vai fazer sua cabeça explodir. O plano de 20 pontos de Trump inclui abertura de caminho para a resolução do status final de Jerusalém e locais sagrados. Linguagem diplomática para: estamos dispostos a negociar sobre o Monte do Templo. Se nos próximos anos, como parte da grande aliança regional, Israel obtiver permissão para reconstruir o templo, então o cenário exato de Daniel estará montado. Porque para haver cessação de sacrifícios na metade da semana, primeiro precisa haver sacrifícios no início da semana. E Daniel viu o que acontece depois da abominação. Perseguição massiva, guerra global, colapso econômico, sistema da marca. Ninguém pode comprar ou vender sem ela. João viu em Apocalipse: foi-lhe dado poder para continuar por 42 meses, e fazer guerra aos santos e vencê-los. 42 meses, 3 anos e meio, a segunda metade da 70ª semana, o período mais sombrio da história humana. Mas, e isso é importante, a visão de Daniel não termina na escuridão. Ele viu além da tribulação, viu a destruição do anticristo, viu o Filho do Homem vindo nas nuvens, viu o reino eterno sendo estabelecido. A tribulação é real, mas é temporária. 7 anos no total, 3,5 de paz falsa, 3,5 de terror. E depois vem o rei. Se você é crente verdadeiro, você não estará aqui para isso. Paulo prometeu: o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. O arrebatamento antes da tribulação. Mas se você perder o arrebatamento, ainda há salvação durante a tribulação. Porém, somente para o povo escolhido por Deus. Provavelmente custará suas vidas. Apocalipse fala de inúmeros mártires que se recusam a adorar a besta ou receber a marca. Você prefere aceitar Jesus, agora ir no arrebatamento, ou arriscar ter que escolher entre adorar o anticristo durante a tribulação? Porque essas duas coisas vão acontecer, você aceitando Cristo ou não. Vamos conectar todos os pontos, de Daniel na Babilônia até esta semana. Linha do tempo completa. Presta atenção porque isso vai fazer tudo se encaixar. Tudo começa no ano 539 a.C., quando Daniel, cativo na Babilônia, recebe de Deus a profecia das 70 semanas, um cronograma divino de 490 anos que revelaria o plano completo para Israel e para o mundo. Avançamos para o ano 455 a.C. O rei Artaxerxes da Pérsia emite o decreto que autoriza a reconstrução de Jerusalém.
A partir desse decreto, o relógio profético começa a contar. Passam-se 483 anos e chegamos ao ano 29 depois de Cristo. Nesse exato momento, Jesus é batizado no Jordão. Torna-se publicamente o Messias, cumprindo 69 semanas com precisão matemática. Em 33 depois de Cristo ocorre a crucificação de Jesus. A profecia se cumpre novamente. O Messias será tirado. Logo após, em 70 depois de Cristo, o Império Romano destrói Jerusalém e o Templo. Exatamente como Daniel havia anunciado, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Cumprido. E então, silêncio. Quase 2000 anos de dispersão. Israel deixa de existir. A 70ª semana, a última, permanece suspensa, aguardando o momento certo para recomeçar. Até que, em 1948, algo extraordinário acontece. Israel renasce como nação. O impossível acontece diante dos olhos do mundo. Em 1967, Jerusalém é reconquistada e volta ao controle judeu pela primeira vez em 1897 anos. O relógio profético desperta novamente. Chegamos a 2020. Surgem os Acordos de Abraão. Israel faz paz com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. Pela primeira vez, uma aliança regional entre judeus e árabes começa a se formar. Em 2025, o plano de 20 pontos é apresentado. O ex-presidente Trump amplia os acordos e se coloca como líder de uma junta de paz envolvendo mais de 15 nações, com a Arábia Saudita sendo cortejada para integrar o pacto. Uma estrutura de anos é delineada para sua implementação. Você percebe a sequência. Cada peça sendo posicionada, cada profecia ganhando forma, cada sinal convergindo. E não são poucos sinais, são múltiplos sinais ao mesmo tempo. Israel de volta à terra cumprido. Jerusalém sob controle judeu cumprido. Movimento para a reconstrução do templo em andamento. Alianças entre Israel e países árabes em crescimento. Tecnologia para controle global presente. Moeda digital, biometria e inteligência artificial. Evangelho pregado a todas as nações em pleno avanço. Aumento do conhecimento e das viagens inegável. Guerras e rumores de guerras constantes. Apostasia crescente e visível. E a possibilidade de um líder global unificando as nações mais real do que nunca. Todos os sinais, todos simultaneamente, todos agora. Jesus disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas, não apenas um sinal, mas todos. E esta é a primeira geração a ver todos se cumprindo ao mesmo tempo. Daniel perguntou ao anjo: quando será o fim dessas coisas? E o anjo respondeu: as palavras estão seladas até o tempo do fim. Os sábios entenderão. Estamos nesse tempo. O tempo em que os sábios começam a entender. Então vejamos o possível cronograma dos próximos anos. 2025 a 2026. Consolidação da aliança. Gaza pacificada. Mais países árabes aderindo. 2026 a 2027. Negociações sobre o Monte do Templo. Acordo de compartilhamento. Permissão para a reconstrução do templo. 2027 a 2028. Formalização de um tratado de 7 anos. Talvez com outro nome, mas com duração exata. 2028 a 2029. Construção acelerada do terceiro templo. Sacrifícios reiniciam. 2029 a 2031. Paz aparente. Prosperidade. O lema global, paz e segurança. 2031 a 2032. Metade da semana profética. 3 anos e meio. A abominação da desolação ocorre. O líder revela-se como o anticristo. 2032 a 2034. Grande tribulação. 42 meses de terror e caos sem precedentes. 2034. A segunda vinda de Cristo. O anticristo é destruído. O reino de Deus é estabelecido. Parece especulação. Talvez, mas tudo está fundamentado em profecias claras, sinais visíveis e eventos reais acontecendo agora. E se estivermos certos, e se realmente estivermos vendo o desenrolar final diante dos nossos olhos, e se você tiver apenas alguns anos antes do arrebatamento. Paulo alertou: vigiai e orai. Jesus ordenou: estai preparados. Pedro declarou: o fim de todas as coisas está próximo. E Daniel nos deixou o mapa, o cronograma, o guia, para que, quando esses dias chegassem, reconhecêssemos os sinais. Você está reconhecendo ou está ignorando?
Em breve você saberá o que fazer com essa informação, porque conhecimento sem ação é inútil. Pare tudo. Esta pode ser a parte mais importante da sua vida. Porque não adianta nada saber sobre profecia se você não está pronto. E vou te mostrar exatamente como se preparar. Primeira coisa, e mais importante, certeza de salvação. Você pode memorizar cada profecia, decifrar cada símbolo, entender cada data e ainda estar perdido eternamente se não tiver Jesus. A Bíblia é clara como água. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação não é por religião, não é por ser bom, não é por obras, é um presente que você simplesmente recebe. Como? 3 passos simples. Reconheça que você é pecador. Creia que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou. Convide-o para ser seu Senhor e Salvador. Convide-o para ser seu Senhor e Salvador. Paulo disse, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É simples assim. Não complique. Se você fizer isso genuinamente, agora mesmo, de todo o seu coração, e seguir a Jesus de hoje em diante até o fim, você será salvo, eternamente. Seu nome é escrito no livro da vida, e quando o arrebatamento acontecer, você vai. Você não fica para a tribulação, não enfrenta anticristo, não passa pelos juízos. Jesus prometeu, guardar-te-ei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Segunda coisa, viva com propósito eterno. Se estamos nos últimos dias, suas prioridades precisam mudar radicalmente. As coisas pelas quais a maioria vive, dinheiro, fama, conforto, são lixo comparadas à eternidade com Deus. Você pode ter todas elas, mas a prioridade do seu coração precisa ser Cristo. Jesus perguntou, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Paulo disse, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, aproveitar cada segundo. Invista em almas eternas, não em posses temporárias. Compartilhe o Evangelho. Fale de Jesus. As pessoas ao seu redor podem ter apenas anos antes da tribulação se não se arrependerem. Terceira, mantenha-se na palavra. Jesus advertiu, nos últimos dias, haverá engano massivo, falsos cristos, falsas doutrinas, muitos se desviarão. Única proteção, conhecer a verdade. E a verdade está na Bíblia. Leia diariamente, não como informação, como transformação. Deixe a palavra moldar você. Quarta, viva em santidade. Se você realmente acredita que Jesus está voltando em breve, isso deve afetar como você vive, os pecados que tolera, os compromissos que faz, as concessões que permite. Paulo disse, a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos as obras das trevas. Santidade não é legalismo, é relacionamento com Deus Santo que transforma você de dentro para fora. Quinta, vigie e ore. Jesus repetiu múltiplas vezes, vigiai, estai atentos, vigie os sinais, entenda os tempos, reconheça os padrões proféticos e ore, constantemente, por sabedoria, por coragem, por salvação de outros. Sexta, não tenha medo. É fácil ouvir sobre tribulação e entrar em pânico. Mas Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque se você é salvo, você não estará aqui para a pior parte. E a história não termina com o anticristo vencendo. Termina com Jesus vencendo. E aqui está a realidade dura. Se você perder o arrebatamento, ainda há salvação durante a tribulação. Mas será infinitamente mais difícil. Apocalipse fala de inúmeros mártires, pessoas convertidas, mas mortas por recusar adorar a besta. Você pode ser salvo na tribulação, mas provavelmente custará sua vida física. Por isso a decisão mais sábia é aceitar Jesus agora, antes do arrebatamento, enquanto a graça está facilmente disponível. Porque quando a 70ª semana começar, sua escolha será adorar a besta e condenar-se eternamente, ou recusar e provavelmente morrer, mas ser salvo eternamente. Ninguém deveria ter que fazer essa escolha, mas milhões terão que fazer se não aceitarem Jesus agora. Se você soubesse com certeza absoluta que tem apenas 7 anos antes de Jesus voltar, o que mudaria hoje? Porque se estamos certos, você pode ter literalmente apenas alguns anos. Então por que esperar? Por que não viver com aquela urgência agora? Próximo e último capítulo. O final glorioso. Porque a história não termina em tribulação. Termina em triunfo. Você passou por toda a tribulação.
toda a escuridão, todo o terror. Agora é hora da luz, porque a história não termina com o Anticristo, termina com o Rei dos Reis. Daniel viu além da tribulação. Ele viu a segunda vinda. Vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. E foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino para que todos os povos o servissem. Seu domínio é eterno. Jesus volta. Não como cordeiro manso, como leão conquistador. Apocalipse descreve: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado chama-se Fiel e Verdadeiro. Seus olhos como chama de fogo. E no manto tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele toca o Monte das Oliveiras. O monte se fende ao meio. Os exércitos do Anticristo cercam Jerusalém. E então, Paulo disse: o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Não é batalha, é execução. Jesus fala e os inimigos caem. Anticristo e falso profeta são capturados, lançados vivos no lago de fogo. Satanás é preso por 1000 anos, e começa a era mais gloriosa da história, reino milenar. Por 1000 anos, Jesus reina pessoalmente na terra, sentado no trono de Davi, governando todas as nações, com justiça perfeita, paz absoluta, prosperidade sem precedentes. Isaías profetizou: converterão suas espadas em enxadões. Uma nação não levantará espada contra outra, nem aprenderão mais a guerrear. Paz verdadeira. Não a paz falsa do Anticristo, mas paz genuína por 1000 anos, e a natureza restaurada. Isaías viu: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o leão comerá palha como o boi. A maldição revertida, animais selvagens mansos, terra produzindo abundantemente, longevidade restaurada, pessoas vivendo centenas de anos. Israel recebe tudo o que Deus prometeu a Abraão, templo reconstruído, nações vindo adorar em Jerusalém, e os santos reinam com Cristo. Paulo disse: se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você estará lá. Se é salvo, estará lá, não como espectador, como governante. Jesus prometeu: ao que vencer darei que se assente comigo no meu trono. Mas 1000 anos não são eternidade. No final, Satanás é solto. Engana multidões novamente. Marcham contra Jerusalém. Fogo desce do céu. Satanás é lançado no lago de fogo para sempre. E então o grande trono branco. Julgamento final. Todos os ímpios ressuscitam, são julgados, e todo nome que não está no livro da vida é lançado no lago de fogo. Destino eterno, irrevogável, para os que rejeitaram Cristo. Mas para os salvos, algo glorioso. João viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Terra renovada, pura, perfeita. E então vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu de Deus, adereçada como uma esposa para seu marido. Nova Jerusalém, cidade eterna, lar permanente de Deus com seu povo. E João ouviu: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles, e Deus limpará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Não haverá mais morte, nunca mais um funeral, nunca mais uma despedida. Não haverá mais pranto, toda tristeza curada, toda ferida sarada. Não haverá mais dor, física ou emocional. Tudo perfeito. João tentou descrever a cidade. Cubo perfeito, 400 quilômetros de cada lado. Muralhas de jaspe, fundamentos de pedras preciosas, 12 portas de pérolas gigantes, ruas de ouro transparente. Mas o mais impressionante não é a arquitetura, é quem está lá. Não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina. Deus está lá, pessoalmente. Você não vai ao templo, você está na presença constante de Deus. João viu o rio puro da água da vida, e a árvore da vida produzindo 12 frutos, e suas folhas são para a saúde das nações. Árvore da vida, de volta, acessível, produzindo sempre. E a promessa mais linda: verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Você verá o rosto de Deus, face a face, olho no olho, e você não morrerá, porque estará glorificado. Moisés pediu: mostra-me tua glória. Deus disse: ninguém verá minha face e viverá. Mas na Nova Jerusalém, essa limitação desaparece.
Você verá sua face e viverá para sempre. E o que você fará? Servirá, adorará, reinará, explorará, relacionará, aprenderá, crescerá, deleitará, sem pecado para estragar, sem morte para ameaçar, sem dor para interromper, sem fim para limitar, para sempre, e sempre, e sempre. E tudo isso está disponível para você. Agora, hoje, não importa o que você fez, não importa quão longe se afastou, não importa quantos pecados cometeu, Jesus pagou tudo na cruz e oferece gratuitamente vida eterna na Nova Jerusalém. Você só precisa receber. Este é o momento de decisão. Porque você ouviu tudo, desde Daniel na Babilônia até Trump na Casa Branca, desde profecias antigas até eventos desta semana. E agora você tem que escolher. As 70 semanas de Daniel não são teorias. 69 já se cumpriram com perfeição. Uma permanece. E todos os sinais indicam que estamos nos preparativos finais. A aliança com muitos está sendo formada. O cenário está montado. Os atores em posição. O relógio prestes a começar. 7 anos. Pode ser tudo o que resta antes de Jesus voltar. Então aqui está meu apelo final, urgente e desesperado. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. Não espere. Não adie. Não role os dados com sua eternidade. Ore comigo agora. Jesus, eu reconheço que sou pecador. Acredito que tu pereceste pelos meus pecados e ressuscitaste. Eu te convido para entrar na minha vida. Te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu me entrego completamente a ti. Amém. Se você orou genuinamente de todo o seu coração, algo aconteceu. Você nasceu de novo. Se houve verdade no seu coração, o Espírito Santo veio habitar em você. Agora siga a Cristo, e seu nome será escrito no livro da vida. E quando o arrebatamento acontecer, você vai para a glória de Cristo. Quando a tribulação vier, você não estará aqui. Quando o reino for estabelecido, você reinará. Quando a nova Jerusalém descer, você entrará. Para sempre. Daniel viu este momento. Ele viu você. Ele escreveu para você reconhecer os sinais, para que tivesse preparado. E agora você sabe. Você entende. Você viu a conexão entre um profeta há 2.500 anos e 2 líderes há 4 dias. A porta da arca ainda está aberta, mas não ficará para sempre. O noivo ainda não voltou, mas ele voltará. A graça ainda está disponível, mas haverá um último dia. Não seja como os que ignoraram Noé, que ridicularizaram os profetas, que rejeitaram as advertências e se encontraram do lado errado quando o juízo veio. Seja como Daniel, fiel, obediente, confiante, preparado. As escolhas que você faz hoje determinam onde passará a eternidade. E se estamos nos últimos dias, então suas escolhas hoje podem ser as mais importantes que jamais fará. A 70ª semana pode começar a qualquer momento. Trump e Netanyahu podem estar montando o cenário sem saber, ou talvez sabendo. Mas independente, o resultado é o mesmo. Estamos vendo o impossível se tornar possível. Estamos vendo profecias milenares ganhando vida. Estamos vendo o cronograma divino se desenrolando. Jesus está voltando, em breve. Talvez muito mais breve do que imaginamos. Talvez antes que alguns lendo isso tenham tempo de envelhecer. 7 anos, 70ª semana. Última chance. O relógio está correndo. As peças estão se movendo. A profecia está se desenrolando. E você está bem no meio dela. Então faça sua escolha. Agora, hoje, neste momento. E então viva cada dia como se fosse o último antes de ele voltar. Porque pode ser. Daniel guardou seus pergaminhos. Descansou. E um dia se levantará, ressurreto, glorificado, e verá o cumprimento completo de tudo que escreveu. E se você fez a escolha certa, estará lá com ele. Não assistindo, vivendo. A porta está aberta, mas não para sempre. O noivo ainda não voltou, mas voltará. A graça está disponível, mas haverá um último dia. Não seja pego de surpresa, esteja preparado, esteja vigilante, esteja pronto, porque ele está voltando. Em breve. Muito em breve. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe. Alguém precisa ouvir. O tempo está acabando,
Se você tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus, bem-vindo à família. Você garantiu sua eternidade. Agora viva para Ele, cada dia, até Ele voltar. E se você perdeu os capítulos 1 a 4 que explicam todo o fundamento profético, assista agora. Link na descrição. Porque o que está vindo não é especulação, é cronograma bíblico, e você precisa estar pronto.